Essa é uma ótima pergunta. Então, quando a gente fala sobre jogos políticos nas empresas, a gente não está falando sobre pessoas jogando videogames no computador da empresa ou jogando cartas durante o cafezinho, né? Quando a gente fala sobre jogos políticos, a gente está falando acerca de um padrão de comportamento que as pessoas muitas vezes rotulam vagamente de comportamento político, né? Então, em outras palavras, é um comportamento que parece de certa forma interesseiro ou manipulatório, né? Como se as pessoas funcionassem a partir de uma agenda própria e muitas vezes oculta. Então, quando a gente começou a estudar esse tipo de comportamento, a gente descobriu que o que é descrito como politicagem na empresa, na realidade, toma a forma de jogos políticos, né? Então a gente definiu esses jogos políticos como comportamentos que envolvem mais de uma pessoa, né? Eles são jogados entre pessoas ou em grupos e que aparentam ser uma determinada coisa, mas no fundo existem motivações ou tentativas escusas para se conseguir alguma compensação. Então, em outras palavras, eles são manipuladores. Então, além disso, há uma certa tendência das consequências serem paradoxais. Então, os jogos eles compensam para uma pessoa, para uma única pessoa a curto prazo, e são destrutivos para a organização como um todo e muitas vezes para aquela própria pessoa a longo prazo, né? Então esses comportamentos, eles também, o que a gente percebe é que eles são formadores de hábitos. Então as pessoas elas repetem os mesmos jogos continuamente e eles são contagiantes, né? Então eles se espalham aos outros na organização por imitação. Se alguém entra numa organização e percebe que um jogo funciona, ele muitas vezes vai imitar aquele jogo e tentar também utilizar esse mesmo comportamento. Então, quando a gente estava olhando para todos esses jogos, a gente concluiu que eles se enquadram em três grandes categorias. Então, a primeira são jogos interpessoais, que acontecem entre pares ou colegas do mesmo nível. A segunda são jogos de liderança, que acontecem entre o supervisor e os subordinados, ou entre o supervisor e os consultores, né? E a terceira são jogos de orçamento, que são jogados com o dinheiro da companhia. Todos esses jogos, têm um efeito tremendamente negativo sobre a produtividade, sobre a criatividade e sobre o clima e a sensação de felicidade que as pessoas têm na organização. É claro que os jogos eles são considerados normais muitas vezes, eles vêm sendo jogados já desde antigamente, então na época do Maquiavel, ou no Senado Romano, e hoje estão muito jogados nas empresas, né? O que a gente quis explorar realmente foi que os tipos de jogos que existem, falar um pouco sobre esses tipos de jogos, o quão eles são destrutivos para as empresas e o que pode ser feito para minimizar os efeitos que esses jogos causam nas nossas companhias.